Oi, povo católico, bem-vindos de volta. Você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, porque esse aqui é o Zerando o Laicato e faltam 99 dias para minha ordenação diaconal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como é que isso tudo surgiu na minha vida. Há 10 anos atrás, quando a gente começou o catequista, não tinha na cabeça o diaconato permanente, não tinha nada disso, nunca planejei esse negócio. Para que vocês tenham uma ideia, a primeira vez que eu vi um diácono foi na paróquia Nossa Senhora de Copacabana, o diácono Gilvan, né, que na verdade ele estava na escola diaconal, apareceu na Crisma, e nós ficamos amigos. Eu comecei a me interessar por quem era ele, o que ele fazia, o que ele estava fazendo, porque que ele era pai de 3 filhos, ou 4 filhos, agora não lembro direito. Era casado, tudo, e estava indo, né, no seminário, estava estudando, eu não estava entendendo exatamente para quê. Foi quando eu descobri a possibilidade do diaconato permanente. Eu falei, puxa, que maneiro. Assim, de primeira, essa coisa de você ter um clero que se dedica de forma diferente da do padre aos serviços eclesiais, é o que sempre fez muito sentido. Então, é um cara que se dedica à palavra, ensinar, não é só proclamar o evangelho, né? Mas é principalmente ensinar sobre o evangelho, é a catequese, né? Por excelência. Então essa é uma das funções do diácono. A outra função do diácono, estou resumindo muito, tá? A outra função do diácono é, evidentemente, na liturgia, mas ele não é só um bonecão ali na liturgia, bonito, enfeitando o altar, não é isso. O diácono, ele é o povo na liturgia, ele responde na forma extraordinária do rito romano, na chamada missa tridentina, o diácono responde pelo povo, né? Hoje, o próprio povo responde. A gente tem uma outra dinâmica, as pessoas estão com o folheto na mão, elas têm as respostas, então o próprio povo responde. O diácono não precisa mais responder pelo povo, porém, é ele que sempre, a não ser a homilia, que normalmente é o padre que faz, mas pode ser o diácono também, fora esse momento, é ele que sempre se dirige ao povo, né? Por isso, saudai-vos é do diácono, por isso inclinai-vos para receber a bênção, o ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. A própria proclamação do evangelho é quando o clero, aqueles que presidem a celebração, se dirigem ao povo. O diácono faz essa função de intermediário. O diácono, ele tem o serviço dele, ele não é vertical, ele não pontifica como o padre faz. O serviço dele é horizontal, por isso a estola dele é na diagonal. O serviço dele é um serviço ao povo. Claro que o padre serve ao povo também, mas é de uma outra maneira. E esta série é sobre diáconos. Todo mundo fala muito sobre padres. Aqui a gente vai falar sobre diácono. Então vamos continuar falando das funções especificamente do diácono. Então, o diácono faz essas 3 funções. E a terceira função, aliás, é hoje uma das principais, que vai remontar a origem do diácono nos Atos dos Apóstolos, que eles foram instituídos para servir as mesas, para ajudar as viúvas, enquanto os apóstolos se ocupavam, né, da vida espiritual. Então o diácono, ele tem uma função desde a sua origem, que é a função da caridade na igreja. Então é de servir as mesas, é de servir aqueles que precisam, é de levar a igreja até os confins da terra. Então é de levar, por exemplo, no ambiente urbano, é de levar a igreja até os prédios, é de ir na casa das pessoas, é de visitar, é de ir nos hospitais, é ir nos cemitérios, enfim, é ir, né? É sair, é a igreja em saída que o Papa Francisco tanto pede. Então, assim, hoje a gente tem os padres podem fazer isso? Claro que podem. Os leigos podem fazer isso? Também podem. Mas olha para a figura do diácono. O padre, ele tem uma função mais específica na paróquia, é mais nobre, a celebração da Eucaristia, as confissões, né? As próprias funções de pároco, né? Se a gente for pensar a figura do pároco, ele tem uma série de atribuições
administrativas, uma série de responsabilidades, e tem muitos poucos padres, né? Para todo o serviço que precisa ser feito, não tem tantos padres assim. Então a gente vê sempre os padres extremamente ocupados. Os leigos, por outro lado, se colocam à disposição, vão até os lugares, como eu sempre fiz, como leigo, isso é maravilhoso, mas a gente sabe que existe uma limitação aí. Você não pode fazer tudo, né? Você não vai abençoar uma casa, você não vai abençoar a água e aspergir sobre as pessoas, você não pode dar bênçãos como um todo. Tem certas celebrações, certas bênçãos, certas você não pode fazer. A própria questão de ministrar os sacramentos. É claro que um leigo pode batizar, mas só em perigo de morte, como diz no direito canônico. Ele pode assistir um casamento? Pode, mas não é a maneira mais correta de fazer isso. Já um diácono, não. O diácono é do clero. O diácono pode abençoar objetos, pode abençoar pessoas, pode abençoar água. Então é uma maneira, ele é muito mais capaz de ir em saída, claro, com a ajuda também dos leigos, do que o próprio leigo indo sozinho. Então eles são uma grande ferramenta e uma grande mão de obra para a igreja, para que a igreja de fato se espalhe e volte a entrar nos locais onde ela não entra mais. E outra coisa, o diácono, ele é alguém que trabalha, que tem família, que estudou, né, numa faculdade normalmente. Muitos padres hoje fazem faculdade fora, né, sem ser as do seminário. Fazem faculdade fora, mas ainda não é a maioria. O diácono, em sua maioria, estudou alguma coisa, teve uma profissão, casou, teve filhos. Então é um cara que viveu na pele uma série de circunstâncias que são depois objeto de questões que aparecem no aconselhamento. Então também o diácono tem uma função muito grave, né, no aconselhamento familiar, no aconselhamento daquelas pessoas que vêm até ele com problema no trabalho, com problema na família, com problema com os filhos. O diácono sentiu isso na pele. E também o diácono pode ajudar administrativamente a paróquia em muitas coisas, uma vez que ele mesmo é formado em outras coisas. Às vezes é formado em economia, em administração, em tecnologia, como eu, e formado em gestão de negócios, como eu, formado em engenharia, pode ajudar nas obras da igreja. Enfim, os diáconos podem servir para muitas coisas, além dos serviços evidentes da nossa vocação. Então, a descoberta de todas essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, meio que jogando e conversando, não foram do dia para a noite. Eu não peguei um manual do diaconato para ler e falar, puxa, tem tudo isso aqui que eu posso fazer. As coisas foram sendo descobertas. Eu fui olhando esse diácono que na época eu estava na paróquia Nossa Senhora de Copacabana, apareceu lá o Gilvan, eu vi ele se ordenando, eu vi ele começando ali as funções dele. Ele mesmo, claro, ficamos muito amigos, ele mesmo foi conversando comigo sobre as coisas que ele fazia, que eu via ele fazendo, e aquilo foi falando, puxa, essa é uma vocação bonita para a igreja, devia ter mais, faltam diáconos na igreja, por que não somos mais? Né? Então assim, eu sempre pensei nisso, mas eu mesmo não tinha achado que era meu momento ainda. Eu estava ali começando, ainda catequista dentro da paróquia, não existia o catequista ainda, depois passou a existir, mas ainda era muito tímido. Então assim, eu não estava no momento, estava naquele momento de resolver a vida, eu não estava no momento ainda de pensar em adquirir mais uma responsabilidade. Mas esse momento chegou, há 5 anos atrás, quando o padre da minha paróquia atual, da Santa Cruz, virou para mim e falou, mas você nunca pensou em ser diácono permanente? E aí, naquele momento, eu falei, já pensei. E caiu a ficha que talvez essa fosse uma boa hora para ser. Ali caiu a ficha que eu já estava mais ou menos estabelecido na minha profissão, no meu trabalho, mesmo com várias vicissitudes, desemprego, crise e tal, mas mal ou bem você já não tem mais muito por onde andar, já não vai fazer uma faculdade, por exemplo, outra especialização, se tiver que fazer um curso, faz um curso menor, então de repente cabe uma formação grande aí de teologia, como é a escola diaconal. Talvez, e assim,
talvez eu já tivesse também um amadurecimento muito maior na questão missionária com o catequista. Eu já não estava mais olhando só uma paróquia, né? Eu já estava na minha segunda paróquia e já tinha uma imensa paróquia que é o Brasil, que trazia o tempo todo perguntas e um monte de coisas e dúvidas e pedia aconselhamento e as tretas que a gente sempre desenrolou. Então eu já estava num estágio muito mais maduro do que antes. E também, a essa altura, eu já estava indo para o meu quarto filho, minha quarta filha, que na verdade tem um menino no meio, enfim, meu quarto filho. Então, assim, agora tem 6, né? Você viu que na escola diaconal a gente não parou, mas o fato é que eu entendia que, assim, eu também já estava com algum nível de estabilidade familiar, eu já tinha construído uma família. Então talvez fosse a hora de subir, elevar o nível da minha missão. Talvez o laicato já pudesse dar lugar a uma nova missão. Aliás, só para dar os créditos, Zerando o Laicato, o nome dessa série, foi dado pelo K2 do Santa Carona. Quando eu comentei com ele no ano passado que o próximo ano é o ano da minha ordenação, aí ele exclamou: o Varela zerou o Laicato. Aí pronto, né? Virou essa piada e não podia ser outro nome. Quando eu falei, cara, que nome que eu vou dar para a série tinha que ser Zerando o Laicato. Então um abraço, K2, obrigado pela inspiração, não vou pagar nada por isso. Então, vamos continuando. Eu entendi que talvez fosse a hora de dar espaço. Talvez fosse a minha vocação. E o que a gente precisa fazer quando a gente toma uma decisão dessa? O que a gente precisa fazer quando a gente acha que pode chegar em algum lugar? Discernir. Será que essa é a vontade de Deus? Será que isso é o melhor para mim? Será que isso é o melhor para a igreja? Será que isso é o melhor para minha família? Será que isso é o melhor para minha missão e o catequista? É um monte de será que a gente precisa responder ao longo de 5 anos de jornada e que é o tema do programa de amanhã. Então não perde. Zerando o Laicato amanhã, de volta aqui no nosso canal. Fiquem todos com Deus.